que esses aterros começam inicialmente, né, numa situação singela, de pequenos bancos de areia, enfim, uma configuração de dinâmica de uso de uma cidade incipiente, de uma vila incipiente, isso lá no século XVI, e adquire, de fato, uma configuração impactante que resulta desse processo já século XIX, né, final dos 800, aí, dos 1800. Então aqui, num primeiro momento, essa imagem mostra em azul, né, os aterros em área de mar e de mangue também nos limites, né, da borda de frente d'água. E aqui tem também uma situação em verde, que são áreas interiores da cidade de Vitória, né, Vitória é uma ilha, que apresentam essa configuração dos alagados, que também sofreram aterros. Bom, mas nós vamos ficar aqui no centro, né, onde tudo começou, e tudo começa por uma questão de acessibilidade, de facilitar a circulação, o acesso das pessoas na vila. E o marco que temos, né, especialmente como um processo modernizador, um aterro que traz essa vertente de modernização, deixa de ser um lugar de acesso e passa a ser um trabalho de engenharia em atendimento à estrutura de saneamento da cidade. Então são áreas insalubres, denominado Campinho, que depois veio a ser o Parque Moscoso. Então é um aterro para saneamento. É um aterro que se configura, que se finaliza já em 1910, mas tem início em 1880 e pouco, e que de fato ele antecede um trabalho de urbanização que é propriamente o parque, né? Em 1912 tem-se o Parque Moscoso configurando, né, ocupando esse grande aterro de Vitória. A minha relação com o centro de Vitória vem desde 1951, quando eu vim de São José do Calçado morar em Santo Antônio e frequentava muito o centro de Vitória. Quando eu vim para cá, para o centro, na década de 1960, já estavam começando a aterrar. O João de Santos Neves, que foi o governador, iniciou os aterros aqui, principalmente Beira-Mar, em 1950. E nessa época eu estudava no colégio estadual, então andava isso aqui tudo a pé. Esse aterro aqui que ia do centro, aqui do Glória, onde hoje é o Sesc Glória, até o colégio estadual, ia a pé. Para lá não existiam bairros. Bento Ferreira, Ilha de Santa Maria não existiam. Foram surgindo depois dessa época. E os órgãos públicos que existiam aqui no centro, foram todos sendo transferidos nessa época, 1969, 1970, para essa região ali de Bento Ferreira e Ilha de Santa Maria. Então, isso tudo eu acompanhei, eu vi de perto, acontecendo ao vivo e a cores. Porto de Vitória como um agente absolutamente interligado e interdependente desses processos de aterro, né? O que acontece em Vitória propriamente? Nós temos, né, um porto que evolui e que exige área de expansão e de modernização para isso. Enfim, a própria implantação do porto já demanda, né, uma área para isso. E isso acontece durante o século XX por um período muito extenso. Porque esse porto, se ele começa propriamente em 1908, que está datado aqui, em alguns lugares eu já vi um pouco antes, 1906 e tal, o que acontece? Ele vai ao longo de mais de 30 anos, quase 40 anos. Aterros, né, adequações, suspensão de obras. Durante as duas guerras, suspende-se obra de porto. Então foi muito lento esse processo de construção e os aterros foram subsequentes. Então Vitória tem esse perfil, assim como outras cidades litorâneas brasileiras, de sua expansão ocorrer por camadas de aterros sucessivos ao longo do tempo. E nesse momento do início do século XX, pelo menos até meados, as primeiras 3 décadas, associada ao porto. Então o que se vê? Né? Modernização do porto, um investimento que chega para atender porto e cidade. A cidade também se expande. Então tem uma articulação aí dos agentes que produzem essa cidade,
né? Uma articulação que permite que a cidade também ganhe. Naquela época era lombo de burro, né? Era burro. A pessoa andava em burro ou a pé. Então, para você sair, existiam poucos bairros de Vitória. Santo Antônio, que é um bairro mais antigo, né? E a Cidade Alta. O pessoal vinha a pé até a Praia do Suá, passando por cima do morro aqui, do Forte São João, e saindo lá. Depois, em 1800, no final de 1800, já quase no início de 1900, foi feito um projeto pelo engenheiro sanitarista chamado Saturnino de Brito, que o projeto dele chamava-se Novo Arrabalde. O que quer dizer Novo Arrabalde? Eles queriam ocupar o lado norte de Vitória, aquela região onde existe Praia do Canto, Reta da Penha, aquilo tudo era deserto. Aquilo ficou deserto até 1940, 1950, deserto. Eu morei ali na década de 70 e ainda era praticamente deserto. Depois, no início de 1900, ainda não existia energia em Vitória, foi feito um bondinho puxado por burro, que saía ali do Parque Moscoso e ia só até o Forte São João, ali em cima. Com o advento da energia elétrica, aí sim, aí veio o bonde elétrico que foi até a Praia do Suá e até a Praia do Canto, ponto final lá, para poder ocupar aquelas áreas. Nós urbanistas, quando falamos da palavra modernização, a gente coloca uma aspas desde sempre. Né? Desde o primeiro processo de modernização da cidade de Vitória até os atuais, é uma situação muito tênue entre modernizar e destruir, apagar. Né? Tem uma lógica de destruição e Vitória passou por isso, de um impacto inimaginável. Né? Hoje o centro de Vitória, entre perdas e danos, tem alguma coisa aqui, outra acolá. No entanto, era uma cidade que tinha um conjunto colonial riquíssimo, sejam de ruas, de arquiteturas e tal. O que eu acredito é que houve um dado de destruição enorme, especialmente na questão ambiental. Então é inquestionável que essa relação da ilha propriamente, né, que havia uma singularidade geográfica, um recorte, né, da natureza que desapareceu em função dessa demanda de modernização e que foi muito extensiva em quantidades, numa escala muito impactante. Né? As coisas não eram pequenas. Né? Se vocês observarem depois os grandes aterros, aqui a gente já tem uma inflexão nos anos 50, que é o aterro da Esplanada, são áreas extensas. Né? Então não havia nenhuma restrição, nenhuma questão ambiental relevante na época. Né? A questão era ocupar e ocupar. Naquela época, até quando eu era mais garoto, isso aqui era água. Então era nostalgia, era bucolismo, era muito legal, não tinha violência e não tinha esse movimento, mas também não tinha conforto. Quem passa por aqui nem imagina que está passando aqui na beira-mar, estaria passando em cima do mar. Ó, eu estou passando em cima do mar, porque isso aqui é um aterro. O ônibus está ali parado, o ônibus está aqui parado, ele está, na realidade, sobre o mar, em cima das águas.